Fala, gente! Como é que vocês estão? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda em mais um devocional, onde nós não cansamos de dizer aqui de que a fé se aprende, de que a fé é uma escolha diária. A fé é uma escolha para buscar o espírito da fé. Deus colocou na mesa para nós o espírito dele, que está disponível para todo mundo que desejar. O que precisa? Buscar de boa vontade e aprender a amar a videira. Oi, Jesus, como está aí no filtro? Aprender a amar a Cristo. Quando você aprende a amar Cristo, nós não nascemos prontos para amar Cristo. Grave isso. É hipocrisia dizer para você de que eu nasci pronto para amar Cristo. Não, eu venho aprendendo a amar a Cristo desde 2018. E quando eu falo amar a Ele, aprender a amar a Ele, é aprender a amar a Ele sobre todas as coisas. Isso é um processo de aprendizado, num caminho com Ele. E Ele sabe disso. Os discípulos passaram 3 anos, a equipe dele, ele escolheu 12 pessoas para andar com Ele durante 3 anos, para aprender a amar a Ele. E teve gente que saiu fora, porque muitos discursos de Jesus, ensinamento de Jesus, era visto pelas pessoas que andavam próximo a ele como duro. Que duro esse discurso, nós vamos embora. E aí Jesus nesse momento ele pergunta para a equipe dele: e vocês, querem ir embora também? Aí Pedro, tinha que ser Pedro com o coração inteiro para Jesus, falou assim: para onde irei se só tu tens palavras de vida? Vou acreditar em quê se só tu tem palavras de vida? Então passamos sempre por conflitos com Deus, conflitos de espiritualidade, conflitos de fé, mas você tem que sempre fazer essa pergunta para você: se eu não acreditar em Deus, eu vou acreditar em quem? Onde? Se não acreditar em Deus, é em quem? Então um beijo no seu coração, você que está aí no gravado, você que está chegando aqui no ao vivo, toda a família JC, com muito carinho e temor, nós dizemos isso. Família JC é a família de Jesus Cristo, velho. JC é Jesus Cristo. Entendeu? Dani Nakamura, Miriam, olha, hoje Juju Correale, Mirella, um beijo no seu coração, Mirella. Luísa, Verônica, Melina, Girlaine, a Carol Testoni, Avante Palestra. Beijo no seu coração. Gleide, Alana, Roberto Velino, Fefe Lanzarra, beijo Fefe. Vamos que vamos. Camila Guimarães, Adriana. Olha, nós vamos falar hoje sobre preocupações financeiras. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Não somente para preocupações financeiras, mas é onde eu gostaria que você colocasse a sua atenção. Porque nós vamos passar por muito aperto econômico nos próximos meses. Talvez anos. É ou não é? Vai no mercado. Eu fui ontem. Subiu muito os preços. Vai na gasolina. Subiu muito os preços. Então, a preocupação financeira é algo que vai acontecer. Como lidar com ela? Como lidar com o aumento dos produtos no mercado? O que foi que você foi ontem que aumentou demais, Bruna? Ovo de Páscoa. Aumentaram as coisas. Então todo mundo vai passar por preocupações financeiras. É como uma tempestade. Então abra sua Bíblia, por favor. As preocupações financeiras é como uma tempestade que vem. E vai vir. O cenário econômico mostra isso. Só se tiver uma reviravolta. Mas a tendência, até mesmo biblicamente, é que as coisas se apertem mesmo. Mas há uma esperança, há um escape, há uma âncora para a gente poder sair disso e não ser dominado pela preocupação financeira. Mas não é apenas para a preocupação financeira. É para qualquer que seja a tempestade. Mas Deus colocou no meu coração específico para verbalizar aqui com vocês preocupação financeira. A preocupação financeira é tanto para quem tem dinheiro como para quem não tem. Tanto para quem tem um pouco menos como para quem tem um pouco mais. Porque quem tem muito dinheiro vai passar por preocupações financeiras com essa mudança do cenário econômico. Por quê? Tem aplicações, tem uma série de coisas para fazer e tal. Vai ter preocupação. E quem não tem, ou quem tem pouco, também vai ter preocupação. Então todo mundo vai ter. Não tem diferença entre pessoas. Não tem acepção entre pessoas. Não tem diferença entre pessoas. Amém?
Então um beijo no coração de todo mundo. Abra sua Bíblia aí, por favor, no livro de Lucas, Evangelho de Jesus, a boa notícia do Nazareno, conforme Lucas escreveu, um médico, capítulo 8, versículo 22 a 25. Jesus acalma a tempestade. Jesus acalma a preocupação financeira. Como que nós devemos nos comportar? Algo novo vai surgir dentro de você. Então, Jesus, eu creio que pessoas estão aqui no ao vivo e no gravado, crendo ou querendo crer, crendo e querendo crer mais, aprender mais, de que você está aqui, Jesus. A tua presença está aqui conosco, Jesus. O teu Santo Espírito está aqui conosco. E nós queremos, de uma forma livre, querer aprender mais com você, Jesus. Então, meu pedido é que tudo que o Senhor colocou dentro de mim, desde ontem à noite, que o Senhor possa conduzir cada palavra que sair da minha boca, que não seja minha, mas que seja sua, para que mulheres e homens sejam ativados no seu santo nome, no seu Santo Espírito, para que ela possa e para que ele possa aprender a lidar de uma forma diferente perante as preocupações financeiras que estão nos tira da tua presença. Em nome de Jesus, amém. Anota aí, a preocupação financeira, quando ela te domina, é um caminho oposto à fé. Oposto a confiar em Deus. Porque assim, faz parte da pauta de hoje. Todos dessa sala, no ao vivo e no gravado, você tem fé para acreditar em Deus. É ou não é? Você tem fé para acreditar em Deus, não tem? A maioria. Deixa eu tomar um café com a Kênia aqui. Kênia. Mas a gente não aprendeu a ter a fé para confiar em Deus. Você não ouviu isso? Fé para acreditar é uma coisa. Fé para confiar é outra coisa. Jesus, quando ele diz sobre dinheiro, riqueza, finanças, ele disse que existe um senhor sobre as finanças. Esse senhor, deixa eu só mudar a música aqui, esse senhor se chama Mamon no mundo espiritual. Ele é ruim, ele é chato, ele é mau. E existe o Senhor Jesus. Quando a preocupação domina a nossa vida, nós estamos servindo a Mamon e não a Jesus Cristo. Sinto te dizer, ou com alegria eu tenho que te dizer. Tudo que você receber a partir de agora, não encare como uma condenação, como um apontamento de dedo, não. O devocional é um momento de o quê? Reconhecer as minhas falhas, olhar para mim e sair daqui melhor, com uma atitude diferente, transformado por Jesus. Essa palavra é uma palavra de transformação. Todo mundo vai passar por preocupação financeira nos próximos meses. Todo mundo. Quem tem muito dinheiro e quem tem pouco dinheiro. São preocupações diferentes, mas são preocupações. Olha só. Aconteceu que, num daqueles dias, Jesus entrou num barco em companhia com os seus discípulos. E disse: vamos passar para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Ele quem? Jesus. Adormeceu enquanto eles navegavam. E sobreveio uma tempestade de vento no lago. E eles corriam perigo. E eles corriam o quê? Perigo. Chegando-se a Jesus, os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos morrendo. Levantando-se, Jesus repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: vocês não têm fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e lhe obedecem? Vocês vão aprender a confiar em Jesus hoje, Renata. Ó, Marcos, capítulo 8,
versículo, vou anotar aqui, você que está no ao vivo aí, é um beijo de coração, novamente. Estou só anotando para quem está no ao vivo aqui. Marcos capítulo 8, versículo 22 a 25, eu esqueci de fixar aqui nos comentários. Vocês vão aprender a confiar em Cristo. Porque uma coisa é fé para acreditar, a outra coisa é fé para confiar. Os discípulos acreditavam em Jesus. Por isso que eles entraram no barco, por isso que eles aceitaram o chamado de andar com Jesus. Entraram no barco, como você leu aqui comigo. Eles tiveram fé para acreditar em Jesus. Ok, vamos atravessar para outra margem do lago. Nós acreditamos em você, Jesus. Agora, eles neste momento, depois mudou, mas neste momento, no momento da tempestade, Jesus faz a pergunta: vocês não têm fé? Jesus não está fazendo a pergunta sobre ter a fé de acreditar. Eles acreditavam em Deus e acreditavam em Jesus, mas não confiavam em Jesus. Ainda, eles estavam aprendendo a confiar em Jesus. A gente não nasce pronto para isso. Então não se condene quem está aí. Eu não me condeno. Mas nós temos que nos observar em quais momentos da nossa vida no qual eu não estou confiando em Jesus. Então quando Jesus pergunta, vocês não têm fé? Jesus é como ele estivesse perguntando, vocês não confiam em mim? Eu estou no barco. Eu estou no barco. Quem está entendendo isso? É Lucas, é verdade. Obrigado, Verônica. A igreja não aprendeu a confiar em Jesus porque não viveu a própria experiência, né? Exato. Quem o quê, Bruna? Mesmo quem nasce na igreja. Fala mais alto, Bruninha. Mesmo quem nasce na igreja. Tipo assim, a gente não aprendeu a confiar em Jesus. Não, por exemplo. Quem nasce na igreja. Ó, por exemplo, obrigado, Verônica. Por exemplo, Bruna tá dizendo aqui, quando você, mesmo que você nasce num berço da igreja, por exemplo, Betina nasceu, né? Graças a Deus. Ela vai ver o pai e a mãe colados na videira querendo aprender essa fé. Ela vai naturalmente acreditar em Deus. Acreditar, mas não confiar. Confiar, ela vai ter que viver as experiências dela com Jesus. É diferente. Confiar é vida real. Confiar não é eu vir aqui para você e falar um versículo. Não. Para Deus me trazer aqui 718 vezes é porque eu estou vivendo isso daí. Aliás, esse sempre foi um pedido meu. Se eu não estiver vivendo a tua palavra, por favor, não me deixa entrar ao vivo com ninguém em live nenhuma. Porque senão não é congruente. E nós vivemos nesses 2 anos, desde o dia 18 de março de 2020, experiências extraordinárias com Jesus. Então, entenda uma coisa, para todo mundo ficar tranquilo. Todo mundo acredita em Deus, irmão. Agora, 1% confia em Deus. É totalmente diferente. Quando você confia, você fica em paz. Então a paz que excede qualquer entendimento vem da confiança, não vem de acreditar. Eu acredito em Deus, mas não tenho a paz que excede o entendimento, Bruno, porque você ainda não confia em Deus. E tá tudo bem, é isso aí. Mas chegou a hora de aprender. Chegou a hora de chamar isso para a tua vida. Chegou a hora de você falar, eu quero. Chegou a hora de você falar, eu vou buscar de boa vontade todos os dias, assim como o apóstolo Paulo. E por amor a Cristo, custe o que custar, farei isso, buscarei isso. Então tem que colocar a intenção. O Odelei ontem, eu estava conversando com o Odelei ontem. Se você tiver aí um beijo no seu coração, Odelei. O Odelei tem sido usado extraordinariamente por Jesus. Recebeu dons do Espírito. Mas por quê? Porque ele buscou durante 2 anos de muita boa vontade por amor a Cristo. Então, para confiar, você precisa buscar de boa vontade. A gente vem falando sobre isso essa semana. Então, eu queria até colocar aqui para você. Então, beleza, Bruno. Esses discípulos, eles entraram aqui no barco. Eles tiveram fé para acreditar em Jesus e entrar no barco. E Jesus, ele teve um comportamento diferente dos discípulos. É ou não é? Jesus teve um comportamento diferente dos discípulos. Vocês podem ver no versículo 25 que que os discípulos disseram. A Bíblia diz que eles, possuídos de temor e admiração por Jesus, diziam uns aos outros: quem é este que até manda nos ventos e nas ondas e eles lhes obedecem? Jesus manda no vento e nas ondas do mar. Ele é o Criador, gente. Está escrito. Talvez não te ensinaram. Todas as coisas foram criadas por meio de Jesus Cristo. Jesus não veio há 2000 anos. Jesus já existia antes. É que a gente não lê a Bíblia. Entende?
Aliás, hoje às 18 horas vai ter um vídeo, o segundo vídeo da série que nós estamos fazendo, na qual eu gostaria que vocês caminhassem junto com a Bruna. Eu vou estar nos bastidores junto com vocês também. Mas por quê? Porque Bruna começou a ler a Bíblia há uns 5 meses, Bruno? Menos. 5? Desde outubro, novembro. Desde outubro, novembro do ano passado, ela começou a ler a Bíblia sozinha, eu tô falando. Ela sempre leu com a gente aqui nos devocionais. Ela foi usada por Deus para que me encorajasse para entrar ao vivo com vocês dia 18 de março de 2020. Mas ela começou ela sozinha ter a particularidade com o Jesusinho desde outubro e novembro do ano passado. Então eu falei, Bru, poxa, tem que compartilhar isso. Como é que tá sendo seus aprendizados? Como é que tá sendo esse início? Compartilha com a galera. Vamos usar o canal que nós temos lá, o canal do YouTube e tal. E aí hoje às 18 horas vai subir esse vídeo aí, tá bom? Vai lá no canal e ativa o lembrete pra você não esquecer. Então, esses discípulos, eles tiveram fé para admirar Jesus. Nesse momento eles acreditavam e tinham admiração, mas não tinham confiança. Então eu vou te fazer uma pergunta para a gente caminhar para o como. Vou colocar uma imagem aqui para vocês, tá? Como ter a fé de confiança. Bruno, eu quero sair. Quem quer? Vou perguntar antes. Antes de eu colocar uma imagem aqui, eu quero saber o seguinte: quem que tá aí no ao vivo e no gravado que quer ativar a fé que confia? Fala assim, eu quero. Escreve aí. Eu quero a fé que confia. Não precisa escrever o que você não quer. Fala o que você quer. O que você quer resolve o que você não quer. Então, não precisa escrever não quero a fé que acredita. Escreve só assim, eu quero. Eu quero a fé que confia. Eu quero a fé que confia, eu quero a fé que confia. Eu vou esperar vocês escreverem para já vocês dizerem para o universo, para a vida e para o próprio Deus Todo-Poderoso, nosso Pai que está no céu, que está nos vendo aqui, e que há uma festa no céu em ver você e eu priorizando adorar a Deus através da palavra dele. Eu creio que não existe adoração maior do que a Bíblia. Não existe adoração maior de um ser humano em adorar a palavra de Deus. Adorar a palavra de Deus é você entrar na palavra de Deus e deixar ela entrar dentro de você. Isso é adoração. Adorar a palavra de Deus é você viver conforme a palavra de Deus e não conforme o que você acha. Não conforme o que você interpreta, conforme está escrito que o Espírito te fala. Isso é adoração a Deus. Para mim, na minha opinião, dentro do que eu creio, não há adoração maior do que essa. E existe depois louvores, oração e tal. Mas aqui eu acho que é a maior, porque é onde você conhece quem Jesus é. Quem Deus é, como Ele trabalha. Amém? Então beleza, vocês já escreveram aí, né? Então segura só um pouquinho nos comentários. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu já volto aqui com vocês. Quantas vezes por dia você pensa a respeito de ser semelhante a Jesus? Para a gente ir para o passo da fé que confia, sair do passo da fase da fé que acredita, essa pergunta precisa ser respondida por você, e para você responder você precisa pensar. Eu vou tomar até um cafezinho meio gelado assim. Tem um amigo meu que toma um café com gelo, velho. Ô Bazan, você tá loucão, mano? Ele chega no lugar e fala assim, me dá um cafezinho aí, beleza. Vê um copinho com gelo aí, que eu quero café com gelo. Você acredita? O cara toma café com gelo. É espanhol. Lá na Espanha os caras tomam café gelado. E aqui tá quase gelado, tá morno. Morno é a pior coisa que tem. Ou é gelado ou é quente, né? Já dizia o Deus vivo na palavra dele. Ou é quente ou é frio. Ou crê ou não crê. Agora, crê aqueles que confiam. Quantas vezes por dia, Bruna, eu tô perguntando para eles aqui, você pensa a respeito de ser semelhante a Jesus? Isso é baseado no propósito de Deus para todo ser humano que está escrito em Romanos 8, versículo 26 a 30. Para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, nós precisamos viver o propósito de Deus, que é ser semelhante a Cristo. Imagem de Cristo. Não é desenhar uma imagem de Cristo. Não é ter uma imagem de Cristo pregada em nenhum lugar. É você ser semelhante a Cristo. Quantas vezes por dia você pensa a respeito de ser semelhante a Jesus? Deixa eu ver vocês aí. Quantas vezes você, por dia, você pensa, não estou falando que você já é semelhante, que você está sendo, a ideia de ser semelhante a Cristo não é para a gente ser perfeito da noite pro dia. É uma palavra, vamos dizer assim, do mundo religioso, mas é santificação na Bíblia, tá?
É santificação. Quando você caminha nisso daí é uma santificação. Mas não santificação do jeito que a gente aprendeu de que não vai errar. Não. Mas é você avançar 1% por dia tendo comportamentos de Cristo. Então, por dia, desde janeiro, todo dia. Tá vendo? Quantos anos você tem, ô Fernanda? Massachusetts? Aí, quando é que eu vou comer essa pipoca, hein? Eu gosto de pipoca com Nutella. Tem de Nutella? Alguma coisa assim com Nutella? Ninho também. Ninho e Nutella. Doces melhores não há. É ou não é, Jussara? Dói até a garganta. Arde a garganta. Foco na maratona. É isso aí. Hoje foi brabo. Ó, infelizmente nenhuma. Graças a Deus você tá sendo sincera. Eu gosto das pessoas assim, ó. Quebradeira. Por exemplo, a Renatinha fala sempre. Isso daí agora pra mim já é assunto resolvido. Seja feliz. Agora eu gosto daqui, ó. Alana Souza. Infelizmente nenhuma. Eu, Bruno Loureiro Gomes, tenho que melhorar muito em pensar em Jesus ao longo do meu dia. Pensar em ser semelhante a ele. Não pensar no intuito de admiração como os discípulos pensavam. Pensar em ser semelhante. Nessa história que nós lemos, se o propósito de Deus é que nós sejamos semelhante a ele, a Cristo Jesus, o que Jesus fez nessa história? O que Jesus fez nessa história? Jesus falou para entrar no barco, eles entraram junto com... Jesus entrou junto com os discípulos junto com Jesus. Qual foi? O que Jesus fez? Dormiu no travesseiro. Se Jesus dormiu no travesseiro, o que ele está ensinando pra gente? Tá tudo bem. A dormir no travesseiro. Dormir no meio da tempestade. Ah, mano, você não ouviu isso aí não é possível. Não é possível. Vamos dar estrela junto. Quando você entra numa tempestade, nós falamos aqui com foco, Deus colocou muito forte sobre as tempestades financeiras que virão. Ei, vai vir, presta atenção, se liga aí, meu. Ó, se liga. Beleza. Normalmente, a nossa oração, eu também, Sandra, mas preciso melhorar muito. A nossa oração é para que Deus resolva a tempestade. A nossa oração normalmente é para que Deus acalme a tempestade. E ele acalma. Você viu que o mar, as ondas, obedece. Só que o Espírito Santo soprou no meu ouvido hoje. E esse é o treino que eu venho fazendo há um tempo. E eu quero te encorajar a fazer. É um treino. Nós não nascemos prontos para isso. Vai ter que treinar. Ao invés de pedir para resolver a tempestade, começa a pedir para dormir na tempestade. Para descansar em meio à tempestade financeira. Quando você vê você fazendo isso, mulher e homem aí do outro lado, você que tá no gravado, vem cá, moço, você tá aqui junto com a gente aqui no ao vivo, ué. Quando você vê que você pode dormir em meio à tempestade, eu vou dizer pela minha experiência, você vai ter que viver a sua para você dizer. Não adianta nem você dizer, porque se você não tá vivendo, você tem que viver. Para você dizer o que vale mais a pena. Pedir para Deus resolver a tempestade ou dormir na tempestade? Eu sou tão jumento nessa fé, no sentido de foco total, de intensidade, de só olhar para essa fé. Porque eu vejo que a fé é a base da vida, né? E para mim não há nada mais glorioso do que ser capacitado por Jesus em dormir na tempestade. Porque também quando você dorme na tempestade, é lógico que a tempestade vai passar. A confiança é total. A confiança é total. Então o primeiro passo nessa caminhada é de que Jesus quer que você durma na tempestade. Esse é o aprendizado. O primeiro aprendizado de Jesus são 3. Jesus quer que você durma na tempestade. Por quê? Porque se o propósito é ser semelhante a Jesus, vocês estão entendendo? O que Jesus fez aqui, em primeira instância, dormia na tempestade. Podia passar todo mundo dormindo na tempestade. Existe essa possibilidade, gente. Agora você precisa gastar tempo pensando. Não estou nem falando que você já está fazendo. É pensando sobre: eu quero ser semelhante a Jesus. No trabalho, na tempestade financeira, no relacionamento com meus amigos, no relacionamento familiar, na reunião de condomínio, na reunião de bairro,
na festa, sei lá onde é que você vai. O evangelho te encaminha para uma fé que confia. A fé que confia só é possível se você quiser ser semelhante a Jesus. E o primeiro passo é você pensar. Eu vi que um monte de gente, cara, eu não paro nenhum tempo para pensar. É isso aí. E eu tô do seu lado. Eu era igualzinho. E vem aprendendo sim, assim como você quer aprender. E nós vamos continuar aprendendo. Mas a gente precisa se ligar. Antes de você sair fazendo, principalmente as coisas mais complicadas, mas não só as complicadas, mas antes de você sair fazendo, Jesus, eu quero ser como você. Eu quero ser semelhante a você, Jesus. Ah, isso é bom demais. Ser semelhante a Jesus, só um minutinho. É isso aí, Neide. É isso aí, Neide. Desativar os comentários. Olha aí. Semelhante. O que é semelhante? Printa aí a tela para você não esquecer. Semelhante, ser semelhante a Jesus é pensamento e comportamento independente dos sentimentos. Romanos 1,17 diz que Deus chama a gente para viver por fé e não por sentimento. Hoje de manhã eu vivi uma experiência. Por exemplo, a gente está na semana 3 da Maratona da Fé, rumo ao sonho de cruzar a linha de chegada, 42 quilômetros, com a Betininha no meu colo, Bruno ao meu lado e quem sabe você aí junto com a gente também lá. Aqui em São Paulo, dia 31 de julho. Daqui 4 meses, dia 31, a partir de amanhã, vai ser 4 meses certinho. Passou as 2 primeiras semanas. As 2 primeiras semanas, para qualquer coisa que você começa na sua vida, é muita empolgação. É muita motivação. As 2 primeiras semanas. Para tudo. Você vai começar um projeto novo, sempre você tá no gás. A partir da 3ª semana começam os desafios. E hoje eu tive um desafio para acordar e sair para treinar. Meu corpo não tava legal para treinar, tava doendo do treino de ontem e tal. Então o que eu aprendo? Aprendi no esporte, mas principalmente na palavra de Cristo Jesus, que tem a ver exatamente com o que a gente está dizendo. Para eu ser semelhante a Jesus, eu preciso desejar, de boa vontade, por amor a Ele, a pensar e me comportar como Ele, sem se preocupar sobre falhas. Eu me concentro apenas em cristificação, crescimento, evolução, 1% por dia, independente do sentimento. Então hoje eu tive que ativar o estado de, inclusive essa é a boa notícia de hoje, cara, tá tudo bem, eu comecei a meio que driblar minha mente, ao ponto de falar assim, eu tô sem energia, eu tô sem vontade de treinar, mas eu vou esse é o meu sentimento, mas o meu comportamento vai ser como se eu tivesse já me sentindo top. Foi isso que eu fiz. E mais uma vez, deu certo. Quando você se permite a fazer isso, eu até compartilhei, acho que nos stories aí, depois você vê lá. Quando você se permite a já se colocar numa posição, eu vou dormir na tempestade, mesmo que você não creia ainda, mas você já chamando isso para sua vida, você está manifestando em você. Você vai ver que vai passar minutos e você vai começar a se sentir melhor do que o estado de entrada. Você entra desanimado, mas você já começa a se comportar como se você estivesse animado. O problema é a gente querer se sentir animado para ir lá e fazer. Não é isso que Jesus ensina. Jesus ensina, vai, e no caminho eu te transformo. Para isso você precisa de uma fé de uma criança. Como uma criança que já acorda confiando, mesmo não se sentindo confiante. Eu acordei hoje com preguiça, eu não acordo me sentindo confiante, não acordo, eu preciso chamar esse estado de espírito. E Jesus entrega esse estado de espírito. Você não quer não? Então, quando você decidir a partir de hoje, é uma semente que nós estamos plantando em você. Você vai, a sugestão é que você treine, passe o dia, não se cobre se você passou, se não passou muito ou pouco, não é sobre isso. É sobre apenas você se permitir a pensar em ser semelhante a Jesus nas áreas da sua vida. Em tudo que você tem para fazer. Você tem coisas para fazer. Você não vai ficar deitado nessa cama, você vai fazer coisas, não vai? Então, eu estou falando com você. Essas coisas você vai pensar e pode crer. Pelo fato de você pensar, pelo fato de você desejar, o Espírito vai te dar a resposta. Faz. Ser semelhante a Jesus é você pensar e se comportar
como ele, independente de sentimento. Então não espere. Eu quero ver o que vocês estão dizendo aí. Você está entendendo, você que está no gravado aí? Não espere, para a gente caminhar para o fim, não espere se sentir bem para ir. Vai, como se você já estivesse se sentindo bem. Você precisa forçar isso. E depois vira o estado. Isso mostra uma fé de confiança, que é o que nós estamos trabalhando aqui hoje. A fé que confia. Não quero saber da fé que acredita. A fé que acredita já passamos do estágio, irmão. Você está aqui. A fé que acredita você já passou do estágio. Eu não estou falando com ateu aqui. E amo falar com ateu. Beijo nos seus corações, aí. Nós já questionamos muito também. Para ir para o estágio da fé que confia, precisa ter esse desejo no seu coração. Qual é a segunda atitude que Jesus teve aqui? Porque se o propósito é ser semelhante a Jesus, a primeira é: Jesus quer que eu durma na tempestade. O segundo aprendizado aqui nesta passagem é de quê? Jesus quer que nós oremos com autoridade sobre a tempestade. Tem gente que pensa, né, puta, eu só vou orar se eu estiver bem. Não, é a oração que vai te deixar bem. Então vai desgramada, ora, fica um tempo e você vê como é que você sai. Entendeu, gente? Segunda coisa que Deus me colocou no meu coração para compartilhar com vocês e Ele me ensinou aqui nessa passagem. A oração com autoridade sobre a tempestade. Você tem essa capacidade aí dentro de você. Cristo é a sua capacidade. De novo, se o propósito é ser semelhante a Jesus, primeiro eu vou dormir na tempestade. Segundo, eu vou orar com autoridade sobre esta tempestade. Porque às vezes o problema econômico que nós vamos ter, a gente não vai conseguir resolver o problema econômico. Mas sobre a autoridade do nome de Jesus, nós teremos sabedoria, nós teremos a capacidade para ter novas ideias, criatividade para poder sobreviver, ou para poder suprir, para poder ter a provisão divina. É ou não é? Oração termina com ação, movimento, ação. Para que se lesco aí. Então você quer ser semelhante a Jesus, não quer? Eu quero te dizer uma coisa. Jesus, ele disse em João capítulo 14, versículo 12. João capítulo 14. Ô Bruto, tá ao vivo aqui. João capítulo 14, versículo 12 a 14. Jesus, ele disse: quem crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque vou para junto do Pai. Jesus disse isso um pouquinho antes de ser preso no Getsemane. Grave isso, pelo amor de Deus. Tudo o que vocês pedirem em meu nome, isso farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. É sobre esta palavra que Jesus está te ensinando aqui e me ensinando, nos ensinando, de que nós temos autoridade para orar em meio à tempestade. Não é uma autoridade sobre o meu nome, é uma autoridade sobre o nome dele. E que ninguém pense nessa sala que falar em nome de Jesus significa algo religioso. Não, é algo libertador, é algo eterno, é algo de vida. É algo poderoso. Quer testar? É glorioso. Jesus, ele garante, se você pedir alguma coisa, mulher, se você pedir alguma coisa, homem, em meu nome, obviamente de todo o seu coração e com fé que confia, eu farei. A Bíblia conta também a história no livro de Atos de um cara que é oportunista e não tinha intimidade com Jesus e não fez isso de coração aberto. Na hora que ele pediu a expulsão de um demônio em nome de Jesus, aí ele falou só da boca para fora. Ele não acreditava e o coração dele não estava em Deus. Sabe o que os demônios falaram para ele? Quem é você? Eu conheço Jesus. Os demônios falando para ele: eu conheço Jesus. Eu conheço Paulo. Mas e você? Quem você é? É forte. Então, mas independente disso, eu só estou dando porque está escrito na Bíblia, é para que você peça isso daqui de todo o seu coração. Ou seja, eu creio como uma criança nisso daqui, velho. Foi assim que ele restaurou minha casa. Eu creio que Jesus vai restaurar e ponto final, ninguém vai tirar. E olha, o meu pastor, beijo no seu coração.
Ele disse pra mim, calma aí, garoto, você não sabe. Assim, eu sei sim, em nome de Jesus, vai, eu confio, eu tenho fé, não tem como. Por isso que eu não questiono a fé de ninguém. Quando a pessoa chega e traz algo impossível e fala, Bruno, mas eu creio, eu recebo muito isso, que o meu casamento vai ser restaurado. O que eu vou falar? Você crê no nome de Jesus Cristo ou no seu nome? Eu creio no nome de Jesus Cristo. Então tá bom. Então, vai na fé, irmão. Lógico. Vou tirar a fé do cara? Vou desanimar o cara? Quem é cheio do Espírito nunca solta uma palavra de desânimo. Quem é cheio de Espírito não solta uma palavra de desânimo pra ninguém. Essa é a realidade. E se há alguém nessa sala que solta a palavra de desânimo pra alguém, misericórdia, pega você, hein? Faz isso não. Você não quer ser semelhante a Jesus? Para ser semelhante a Jesus, você tem que fazer a pergunta, o que Jesus faria? Ou, eu gosto mais dessa agora, o que Jesus faz? Ponto final. Ô glória, Deus está falando com você? Última coisa. Então, é uma decisão diária. Escute isso, leia isso. Olha o rabisco que eu fiz para vocês aí. Decisão diária, dessa vez deu certo, né? Lu Mayum, agora deu certo, hein, Lu? Viver como Jesus é viver conforme o sistema do reino de Deus. Não é viver conforme o sistema do mundo. É viver conforme o sistema do reino de Deus. Se você duvidar, você se enfraquece. E a sua mente volta a operar no sistema que você é mais habituado. A tempestade financeira que vai vir, ela pode facilmente fazer você duvidar. Se você duvidar, como a Bíblia diz, como uma onda impelida do mar, vai, volta, você não vai sair do lugar. Nós não vamos conseguir viver essa fé que confia. Então não há nada melhor do que você passar pela tempestade dormindo e orando sobre a autoridade no nome de Jesus. Não para poder resolver, desculpa, não queria dizer isso. Eu sei que todo mundo quer orar e ter o problema resolvido. Mas o que Jesus me passou hoje é para nós orarmos. E antes do problema ser resolvido, eu quero passar pelo problema dando risada. Eu quero passar pelo problema na paz. Eu quero passar pelo problema na fé da confiança. Eu quero passar pelo problema como uma criança que já vê o negócio rodando. Quem está entendendo isso? Quem quer isso? Então você precisa entender que viver como Jesus é viver conforme o sistema do reino de Deus. A Bíblia só fala sobre o reino de Deus. Jesus, ele veio viver o reino de Deus. Então se você não conhece nada sobre Jesus, o primeiro passo é você conhecer. É caminhar com ele. Os meninos não conheciam, eles só acreditavam, eles não tinham a fé que confiavam. Por isso que Jesus perguntou, vocês não têm fé para confiar em mim? Então a terceira, vocês pegaram aqui? Pegou aí? A terceira, deixa eu ativar vocês aqui novamente. A terceira, vamos dizer assim, o terceiro treino de hoje é você desejar e buscar de boa vontade, por amor a Cristo, a fé que confia. Você está aqui para isso, não está? Desejar de boa vontade a fé que confia. Desejar de boa vontade a fé que confia. Confia no nome dele. Ele disse, e eu vou ler de novo para você: se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Nessa história, se os discípulos tivessem já, com o Espírito Santo, eles poderiam desejar serem semelhantes a Jesus, dormindo na tempestade e depois levantando e falando assim para a tempestade: shh, em nome de Jesus. Algo que nunca nenhuma ciência vai conseguir explicar. É algo que é a fé. É algo que você precisa viver isso. Então, por exemplo, tu tem uma reunião difícil. Não vai desanimar para essa reunião, não. Você pode ir no nome de Jesus na fé. Confiante. De todo o seu coração. E se não há confiança de todo o seu coração, seja sincero com ele. Você vai ver o que ele vai fazer com você. É uma delícia. Você vai falar assim pra ele: eu não tenho fé de todo o meu coração. Seja sincero, rapaz. Relaxa. O homem já sabe o que tem dentro de você. Só bota pra fora. Pra você mesmo liberar orgulho, vaidade, medos, tudo do ruim aí dentro. Deixa fluir a água do Espírito Santo, que é como um rio
que torna você como uma fonte de água viva. Então você fala assim, Jesus, eu acho que eu não estou crendo de todo o meu coração. Me ensina. Troca o meu coração. Troca, porque na tua palavra diz que você troca. E eu quero que o meu coração seja trocado. Eu quero pessoas sinceras aqui nessa sala. Se você é uma pessoa que já faz tudo bonitinho, tudo certinho, o Cola na Videira não é pra você. Não é. É pros destrambelhos. Assim como eu. Que quer, que sabe que tem que melhorar todo dia, que sabe que tem pontos a serem desenvolvidos dentro, que sabe que, mano, aqui eu não tô sendo semelhante a Cristo, aqui eu preciso ser como Ele. Me ensina, Jesus. Agora, dê passos. Não fica só me ensina e não dando passo. Vamos dar passo. Qual que é então o resumo da ópera aqui? A confiança na semelhança de Jesus move sobre 3 coisas. Você pode dormir na tempestade, você pode orar sobre a autoridade no nome de Jesus, sobre a tempestade, principalmente as financeiras, mas é sobre todas, mas Deus está queimando o financeiro, eu não sei porquê, mas eu confio em que é porque há coisas que vão acontecer aí no mundo econômico, que já está acontecendo na verdade, né? Os preços subiram todos, então você vai olhar para a tua planilha talvez hoje, você vai olhar para o seu orçamento financeiro e você vai começar a falar assim, não vai dar certo. Ixi, meu Deus do céu. E agora? Não vai fechar a conta. Ih, não tem dinheiro pro final, até o dia 10 de abril, só tem dinheiro até o dia 10. Do dia 10 pra frente não tem. Se passar isso dentro de você, joga fora isso. Começa assiste de novo esse devocional, pega o que Deus está te ensinando para que você ande na fé que confia. Calma aí, cara, é só mais uma tempestade. Jesus convidou eles a entrar na tempestade. A promessa, a garantia é que se você orar no nome de Jesus, você dorme e a tempestade é resolvida. E a base de tudo é você desejar e buscar de boa vontade, por amor a Cristo, a fé que confia. Amém? Você foi abençoado no dia de hoje? A boa notícia, gente, a gente vem colocando a boa notícia aí. A boa notícia vai ser essa aí, ó. Fiz também um rabisco pra vocês aí. O Espírito Santo tá dando essa sabedoria aí, né? Ó, acredita em você como uma criança e não como um adulto que cria seus próprios obstáculos. Você não ouviu isso aí? Acredite em você como uma criança e não como um adulto que cria os seus próprios obstáculos. É isso que eu vou postar agora, tá pronto já. Deus colocou isso hoje cedo no meu coração. O que você, em uma palavra, o que você aí do gravado e do ao vivo, olha, ó, eu vi uma placa aqui, é proibido pessoas perfeitas, é isso aí, aqui no Cola na Videira é proibido pessoas perfeitas, são os piores. Mas a gente não pode julgar, né? Tá vendo? Eu acabei de julgar, tá errado. Beijo no coração de todos vocês que se acham perfeitos. Um beijo de Cristo. Você foi abençoado ou não foi abençoado hoje? Quer ter atitude como uma criança ou quer ter uma atitude com um puta de um adulto chato? Eu falo isso pra mim. Vocês acham até que às vezes eu falo pra vocês, né? Mano, é como se eu pregasse pra mim, velho. É que pega transbordo em vocês, velho. Eu me coloco na linha de frente, como o apóstolo Paulo me ensinou. Dos pecadores, eu sou o pior que você imagina. Para Deus me escolher em liderar o Cola na Videira, Ele pegou o pior. Só pra você saber. Não, Bruno, você é o melhor. Sai daqui, rapaz. Amém? Suilan, quem tá aí pela primeira vez, um beijo no seu coração. O que você vai fazer de diferente hoje, gente? Fala pra mim. O que você vai fazer de diferente hoje? Você tem que escrever, você tem que ter clareza. Se você não tem ainda, você vai desligar esse devocional e você vai ter clareza. Antes de levantar a bunda aí da cadeira, do sofá, sei lá. O que você vai fazer de diferente? Pô, não complica. É uma coisa simples. Diante de tudo que você ouviu do Deus vivo aqui, o que você vai fazer de diferente hoje? Tem que ter essa clareza. Se não tiver, não tem avanço. Amém? Então lembra sempre, você nunca vai acordar bem
você vai acordar mal. Mas se você se colocar como uma criança, como se você já estivesse bem, ou seja, eu não preciso ver que eu tô bem, eu já creio que eu tô bem. Foi isso que eu fiz hoje para poder treinar lá no Alfacítio. Um beijo no coração, todo mundo do Alfacítio. André, esqueci o sobrenome, André, mas você tá fazendo um trabalho extraordinário, não? Extraordinário. Moleque do bem, velho. Outra coisa isso aí, gente, viajei aqui, mas é coisa pessoal. Mas ó, lembre sempre disso. A fé é como você acordar na escuridão. Você precisa acordar e acender a luz. Se você não acender a luz, você vai viver na escuridão. Acabou. Creia no nome de Jesus, velho. Testa, vive a sua experiência. Eu creio piamente. Por quê? Porque eu já vivi muitas experiências com ele. Muitas. E quero muitas mais. Eu sou um neném na fé. Nenenzinho. Mas nós temos que confiar no nome dele. Nós não podemos menosprezar o que ele fez na cruz. Então, Jesus, por favor, só o Senhor pode dar o entendimento. Eu posso vir aqui com rabisco, posso usar as funcionalidades aí do Instagram, posso fazer rabisco, posso colocar aí para eles ativar comentário, desativar comentário, posso fazer o que for. Não importa, não é isso que vai fazer esses homens e essas mulheres entenderem. O que faz essas pessoas entenderem na alma, de lá dentro, é a tua palavra, Jesus. Então, eu dependo de você, Jesus, para que você possa colocar a consciência divina nesse homem e nessa mulher, para que ela dê mais um passo em ser semelhante a você, Jesus. Aonde essa pessoa pisar hoje, todo mundo, aonde você pisar hoje, é como Cristo pisando, porque Jesus disse, vocês farão obras iguais às minhas e maiores do que as minhas. Por quê? Porque é escala, irmão. Ele tá dentro de milhões de pessoas. Ele tá escalando aí já, velho. Ele tá ele tá em vários lugares, pisando em vários lugares ao mesmo tempo. Há 2000 anos em carne, ele só pisava em Israel, mas hoje ele pisa no Brasil, hoje Jesus Cristo pisa na África, hoje Jesus Cristo pisa aí. Aí, tem muita gente aí na Rússia, viu, Putin? Lúcifer. Outra coisa, tem muita gente aí na Ucrânia. Tem muitos lugares que Jesus está pisando e ainda não terminou. Quando terminar, aí pronto, aí chegou o fim. Entendeu? Vai chegar até os confins da terra e que Deus te use hoje, em nome de Jesus. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Tamo junto. Colado na videira.